Pô, você vai voltar para o Cruzeiro? O Cruzeiro tem do tamanho para mais do que o Napoli, do que a Sampdoria e do que o Reading, né? Mas o Cruzeiro vive momentos totalmente diferentes. O Cruzeiro foi para a Série B, é o terceiro ano, né, do Cruzeiro na Série B. Por aquilo que eu esperava, que eu tinha como carreira, porque eu voltei com 31, eu fiz 32 agora, né? Então, jovem ainda para goleiro. E eu, graças a Deus, eu tinha e tenho mercado na Europa, né? Principalmente na Inglaterra. Eu tinha outros clubes também que tinham interesse, até da Série A do Brasil. E eu não tinha o interesse de voltar ao Brasil. Tá. Mas após o início, as conversas e a negociação, balançou comigo, sabe, cara? Porque eu sou um cara movido, assim, por desafios e, como eu disse, eu me senti honrado de ter sido escolhido. Vi como uma grande oportunidade também de voltar ao meu país, que há muito tempo eu estava longe. Uma oportunidade de poder fazer parte da reconstrução do momento do clube. E eu quero viver coisas grandes, assim, sabe? Então, eu vim com esse objetivo mesmo assim, acreditando, crendo no projeto. E cara, a gente está falando de um clube que foi considerado o maior clube do século XX brasileiro, né? Então, um clube que tem 2 Libertadores, 4 brasileiros, o maior campeão de Copa do Brasil, 6, 38 estaduais. Então, é um clube gigantesco, né? Que eu conheço bem, já jogava contra, mas é um clube que é um clube enorme no Brasil. Então, eu não tinha o interesse de voltar ao Brasil, mas balançou comigo até que... Topou. E aí você emenda essa aí do Ronaldo, o que você falou o projeto que te convenceu a voltar. Qual é essa sedução? É a questão de, eu vou ser sincero, eu voltei pro Brasil e parece que eu tô na Europa, sabe? É a questão de organização, sabe? O Caio jogou lá e sabe o que é você ter um dono, o que você ter um presidente. As decisões não são tomadas por política, as decisões são estudadas, tem um grupo, tem um staff que faz um trabalho. Então, o Cruzeiro ele tá cheio de grandes profissionais, de profissionais que seja... por exemplo, a gente viu os pênaltis ali, que eu peguei e tal, mas tem o pessoal do staff que faz o vídeo, que manda o vídeo pra gente. Então... Essa o presidente viu de perto. Então, tipo, todo mundo... o clube tá muito organizado mesmo, de verdade. E em relação ao Ronaldo, ele é um fenômeno, né? E não é só como jogador, como pessoa, ele é um cara, sabe, inacreditável mesmo. Tem uma presença constante lá, Rafael? Vem bastante. É? Tá vindo bastante, bastante mesmo. Acho que pelo menos aí umas 2 vezes por mês ele tem aparecido nos jogos e ele entra no vestiário e a gente fica todo mundo bobo, né? Só selfie, né? Só selfie. Joga a camisa, pô, tá firme. Ô, Rogério, como você tá chegando... Eu tenho essa curiosidade. Você acha que é importante, pelo que você está vendo agora no Cruzeiro, pelo que você viveu no Santos, você acha que, quando a gente fala de linha, jogador de linha, eu acho que é fundamental você ter uma passagem pela Europa. Não só pela questão financeira, que você faz o teu pé de meia, mas principalmente o entendimento do jogo. Você entender que é importante estar no grupo e não só ser titular, enfim. A intensidade que se joga na Europa é mais alta do que se joga aqui no Brasil. Para um goleiro, é tão importante quanto para um jogador de linha? E mais do que isso, eu acho que o Everton não deixa nada a desejar em relação ao Ederson e ao Alisson. Você acha que na hora de decidir quem vai ser o camisa 1, o fato de jogar na Europa ainda faz a diferença? Eu acho que faz. Eu tô dando a minha opinião, né? Eu não tenho essa... Eu acho que você tá jogando na Europa faz diferença. A liga que você joga, o time que você joga, acaba sendo um selo, né? Pra você. Eu acho que, cara, na Europa... Eu acho que todo jogador brasileiro, se tiver a oportunidade, teria que passar pela Europa, porque você aprende a ser mais profissional, sabe? Aqui a gente vê no Brasil... A questão da intensidade, obviamente o clima ajuda, o campo ajuda, tudo isso ajuda para o jogo ser mais intenso. A gente foi jogar, por exemplo, lá contra o Náutico, cara, o campo fofo, um calor, é difícil a intensidade ser a mesma. Por mais que a gente tente, a gente queira, é diferente, sabe? Mas a questão de ir para a Europa, para o jogador, eu vejo aqui no Brasil, até desculpa a maneira que eu vou falar, muita frescura. O jogador não joga, reclama, dá entrevista, quer postar, quer fazer. E na Europa você aprende que, cara, você não joga um jogo, você vai jogar outro. É todo mundo importante, sabe? Eu acho que só no Brasil continua esse negócio de 11 titulares. Claro. Todo jogador, você vê no nosso jogo agora, quem mudou o nosso jogo foi o Rafa Silva. Rafa Silva entrou, fez o gol e deu uma assistência. O nosso treinador na nossa reunião, ele falou assim, olha,
quem não vai jogar, não fica chateado, porque eu me preocupo mais... Porque quem vai decidir o jogo pra mim são os caras que vão entrar no final, ou pra segurar um resultado, ou pra fazer o gol. Então, sabe, a gente também assiste o campeonato aí, você tava comentando os goleiros. Pô, faz a defesa, fica no chão, Você não se cai, machuca, não, quando você... fica reclamando. Não, às vezes que o meu Às time vezes tá... dói um pouco. Às vezes meu time tá cansado, fala, pô, dá uma segurada. Eu falo no árbitro, olha, meu time tá cansado, tal, chama ali o atendimento. Coisa do futebol, mas não, sabe, esse negócio de... É muito difícil o árbitro apitar aqui no Brasil, é muita, sabe, é muita frescura, os jogadores também são muito... quer ganhar tempo toda hora, então... Boa. Eu acho que tudo isso, na Europa, você aprende, sabe? E principalmente essa questão de você fazer parte do grupo, você entender que é muito mais do que 11 jogadores, né, Caio? Todo mundo ali é importante, e o respeito com quem tá jogando, porque eu mereço jogar, mas, pô, os outros goleiros do Cruzeiro também merecem jogar. Os caras estão ali diariamente treinando, trabalhando, tem família, tem sonhos. Então, eu acho que isso você aprende a dar mais valor, assim, que eu acho que no Brasil, os jogadores brasileiros têm que evoluir. É um ótimo depoimento. Toda a oportunidade que eu tenho aqui no Bem Amigos, no Seleção, quando a gente começa, quem vai jogar o time titular? Eu tenho repetido isso até chatamente. Não tem mais essa de 11 titulares. Um time que tem 11 titulares não tem um time titular, não tem um time para aguentar um campeonato. E acho que seria ótimo se vocês, jogadores de ponta, conseguissem botar isso, como diria Martin Luther King, se a gente tem que ter um sonho, é que esse profissionalismo que você perguntou e ele disse que encontramos lá, a gente pudesse trazer para cá, no comportamento, em menos frescura, em menos reclamação, porque, sabe, é igual quando... Isso que você falou, quando eu ouvi, várias vezes a gente já ouviu de técnico de futebol, né? Um jogador é bom, um jogador brasileiro ir para a Europa, porque ele aprende taticamente. Eu já perguntei para 2 treinadores, falei, vem cá, você é técnico, e você está dizendo que o cara aprende taticamente lá? Aí eles falaram, é um tiro no pé, né? Pô, por que a gente não ensina aqui, né? Rogério, você me chamou para a gente ir para o intervalo. Aquele toque rápido que você tem, que é o driblador, né? Não, só uma perguntinha para o Rafael, para comparar o futebol brasileiro com o futebol brasileiro, né? Porque ele ficou 9 anos na Europa, ainda tem esse olhar europeu. Eu queria saber o que ele acha de diferente do futebol brasileiro que ele deixou aqui, campeão da Libertadores com o Santos, para esse agora. O que ele notou de diferença? Já que nesse tempo a gente teve Copa, a gente teve VAR, teve SAF. O que mudou? Você chega agora, isso aqui está bem diferente quando eu deixei. Eu acho que taticamente os times melhoraram muito. Eu acho que os treinadores... Tem muito treinador brasileiro que tem feito também um bom trabalho, que estão estudando. Eu acho que os treinadores que vieram de fora também estão ajudando muito. Eu só acho ainda que é muito difícil ser árbitro no Brasil, sabe? Nessa questão de mesmo querer ganhar tempo, essas coisas. Eu sinceramente, na época, antes de eu sair para a Europa, eu não me lembro de tanta gente caindo, tanta gente pedindo atendimento, sabe? Eu não me lembro, sinceramente. Às vezes tinha, mas eu tô sentindo assim, desde que eu voltei, eu tô me incomodando um pouco mais com essa questão assim. Mas eu acho que taticamente, treinamentos, estudos, melhorou bastante da minha época. Muito bom. Que bom Então, um jogador falando isso, né? ótimo. A gente fala isso quase toda a transmissão. Aí a gente é Jogador chato, não cobra a bola, É. coitado do juiz. Eles já são fracos, ainda ficam com essa pressão. Finalmente Ainda alguém bem que alguém do falando. lado de lá tá falando a mesma coisa. né? Finalmente. Ótimo. Ótimo. E outro dia aqui no Bem Amigos, acho que o Everton andou mais ou menos por essa linha, assim. Eu tive uma discussão, desculpa, tem tempo, Cleber? Claro. Desculpa. Eu tive uma discussão esses dias lá no clube que nós ganhamos 2 jogos, tipo assim, no último lance. Que daí eu fiquei falando pros caras, tá vendo, velho? Se o goleiro dos caras não ficasse caindo toda hora, não tinha dado 8 minutos de acréscimo, sabe? Lógico. Então, eu acho que... Eu converso muito ali. Eu acho que nós jogadores, assim, aqui no Brasil, a gente tem que melhorar muito nesse sentido mesmo. Qual é a do Pesolano? Qual é o estilo do Cara, Pesolano? sendo bem sincero, ele é fraco. Fraco, né? Não, essa eu já tinha dito. Não entende nada. Não, eu queria saber se você ia manter. Eu queria saber se você ia manter. Ninguém entende o que ele fala. Porque a hora que você chegou, você falou assim, vou detonar o treinador. Queria ver se você ia manter mesmo. Cara, essa é uma brincadeira, uma sacada que o torcedor do Cruzeiro tem feito, né, nas redes sociais, de criticá-lo.
para que meio que tire o foco dele um pouco, com medo de perdê-lo, né? É. Mas brincadeiras à parte... Treinador ruim, sabe nada, escala mal, muda mais mal ainda. Cara, ele tem 38 anos, né, se eu não me engano. É jovem, um cara, sério, como pessoa, como treinador, um cara que sabe administrar bem o grupo e olha, eu acredito muito que, pra mim, os grandes treinadores são aqueles que melhoram todo mundo, sabe? Claro. E você vê que o Rogério falou ali agora sobre, contratação que deu certo. Todas que ele falou deu certo, né? Então você vê que tem a mão do treinador, cara, porque todo mundo que vem consegue jogar bem. Pois é. O Rogério não comentou, por exemplo, do Eduardo Brock, né, que estava o ano passado também. Exato. O Brock foi um cara que foi muito criticado no clube. Hoje ele é capitão e é muito elogiado e a torcida fala que ele tem que ir pra seleção. Então, tipo, você vê aonde eu quero chegar. Eu acho que o trabalho que o Pesolano tem feito, para todo mundo tem sido um trabalho excelente. Ele tem uma comissão técnica excelente, é um cara que enxerga futebol assim de uma mentalidade... Ele tem uma mentalidade vencedora. É um cara que enxerga futebol. Se você assistir o nosso jogo, você vai ver um time que tem ideia de jogo. Um time que mantém a bola no pé, um time que joga, um time que vai pra cima, um time que desfruta do jogo. Então, é ruim demais você ficar correndo atrás da bola, né? Então, a gente... Cansa. Então, a gente desfruta do jogo, a gente se diverte. Qual é o jeito de jogar? É isso? Posse de bola, vocês com a bola, pressão. É esse jeitão moderno que todo mundo diz que é o ideal de jogar. Trás, toda hora, pressiona lá em cima. Pressão alta, dois toques. Você sentiu a maldade, você tá jogando de trás, a bola tem que ser recuada pro Não, goleiro, tô perguntando. Isso agrada? Toques. Não gosto de chutão. Se você dá 2 chutões lá, quando a gente for fazer o vídeo, ele vai mostrar os 2 chutões que você deu. Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou decacampeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho visto. Meu coração é Cruzeiro.